Ok, nós estamos agora iniciando uma live especial, né, sobre escatologia. Na verdade, isso foi a convite de nossa irmã Ana, lá de Londrina, para a gente conversar um pouco, né, sobre este assunto, né. Nós vamos ter aí mais ou menos, talvez uma hora mais ou menos, para conversarmos. Então, vamos juntos, né, refletir um pouco sobre esse assunto. Na verdade, é um assunto tão vasto, né, e nós precisaríamos realmente de muito mais tempo. Mas hoje a gente vai tentar destacar algumas coisas, especialmente a importância prática, não é, das verdades reveladas sobre o fim dos tempos para as nossas vidas. Então, eu gostaria de incentivar, né, a todos, né, que também possam ter as suas Bíblias aí nas suas mãos, né. A gente vai considerar alguns textos, né. E estou aguardando então, né, que nossa irmã Ana também esteja entrando, né, para a gente iniciar a nossa live. E se você tem alguma pergunta, algum questionamento, eu sei que esse é um assunto assim vastíssimo, né, mas dependendo aí, não é, talvez o tempo que nós temos, a gente pode comentar algumas coisas, não é? Queira ou não queira, escatologia é um assunto tão vasto e algumas pessoas já dizem, né, que escatologia basicamente é a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, né? Então, por isso que esse é um assunto que tem gerado assim tanto interesse e ao mesmo tempo também tantas controvérsias, né, tantas dúvidas sobre tantos aspectos diferentes, não é, da palavra de Deus, né? Então, a gente vai comentar algumas coisas. Eu creio que a partir do momento, né, que a gente começa a refletir mais sobre o ensino das Escrituras sobre isso, isso realmente deve ter um impacto em nossas vidas, né? George Led, o grande escritor sobre escatologia, escreveu um livro chamado A Presença do Futuro. Isso é, como é que aquilo que nós sabemos que vai acontecer, porque nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que aquilo que Deus anunciou de fato vai se cumprir na história. Como é que essa certeza do futuro influencia a nossa vida hoje? Então, basicamente esta a grande questão, né, que surge para nós nesse momento, né? Só um minuto. Então, né, nós estamos guardando nossa irmã Ana, não é, que e a gente vai estar conversando sobre este assunto. Irmã Ana, estiver online, por favor sinalize, né, para a gente poder mandar o convite para a gente compartilhar, né? E a gente vai então conversar aí, creio que algumas coisas bem interessantes. Enquanto isso, eu gostaria de lembrar, né, um livrinho que me ajudou muito foi esse aqui, ó. Então virá o fim. Eu nem sei se ainda tem, foi prefaciado por Dr. Russell Shedd, autor chamado David Ebert. Um livro bem fininho, não é? Mas eu estava me lembrando que na época que eu estava estudando sobre isso, esse foi um dos livros que mais me ajudou, não é? Então, editora Cristã Unida, né? Então virá o fim, né? E achei bem interessante, né? Um material muito sucinto, mas no meu entendimento assim bem num espírito bem pacífico e ao mesmo tempo muito instrutivo, né? Ok. Nós estamos ainda aguardando, não é? Só um minutinho. Hoje, a nossa irmã Ana, né, que vai estar trazendo algumas perguntas para nós, não é? Deixa eu ver só um minuto. Só aguardando. E aí, você tem estudado sobre esse assunto? Tem lido as escrituras? Tem visto mensagens? Especialmente nessa época em que nós estamos vivendo agora, né, surgem muitas perguntas. Inclusive, na próxima terça-feira, eu devo estar ministrando uma live
Faculdade Cidade Viva, aqui perto de João Pessoa, eu moro aqui em Campina Grande, ah, e Campina Grande, Paraíba. Né? E nós vamos, eu e o professor Ricardo, um amigo querido, a gente vai estar conversando sobre essa questão de pragas e coisas assim, né? Porque depois de tudo, todos esses acontecimentos últimos que nós estamos vendo chama a atenção, né? E aí a gente pergunta, isso tem alguma coisa a ver com aquilo, com as profecias do Apocalipse e tudo mais, não é? E o fato é que é preciso tomar muito cuidado a forma como nós interpretamos textos bíblicos, não é? Mas eu creio que também vai ser uma coisa bem interessante. Se você tiver interesse, não você procure, né, nas redes sociais por Faculdade Internacional Cidade Viva, né? Possivelmente na próxima terça-feira, se não me engano, à noite. A gente deve estar trabalhando esse assunto até de uma forma mais detalhada. Não é? E, ok, nós estamos aguardando uma semana, né, para que a gente possa iniciar. Né? Só um minutinho. Então, meus irmãos, ultimamente eu tenho trabalhado até com mais intensidade essa questão. Ultimamente também tenho feito uma pesquisa sobre as implicações da escatologia para a obra missionária, não é? E eu concordo com determinados autores, não é, de que a escatologia é profundamente missionária, porque a partir do momento que nós sabemos a realidade, a existência da eternidade, nada é mais importante, né, do que nós dedicarmos um tempo para fortalecer e embasar a nossa prática missionária. Né? Então, e é uma pena, né, que hoje em dia, quando se trata de estudar escatologia, existem muitas pessoas que gostam de tratar isso de uma perspectiva muito mais especulativa, né? Pessoas que tentam resolver todos os mistérios, tentam associar este evento com aquele e tentam fazer cálculos e números, uma numerologia muitas vezes mirabolante e acabam se esquecendo, né, que na verdade a mensagem que o Senhor deixou para nós sobre a obra missionária foi uma mensagem de proclamação do Evangelho, da salvação em Cristo. Por isso que se a verdade bíblica não serve ao cumprimento da missão, então de nada adianta, porque simplesmente alimentar a nossa mente com informações e até às vezes nos congratularmos porque nós mantemos esta linha ou aquela linha, a minha linha é melhor que a sua, isso não vai ter muito sentido, né, se não existe um impacto significativo naquilo que realmente importa, não é? Que é a proclamação do Evangelho de Jesus a todas as nações. Não é? Então, e hoje nós estamos vendo aí um número impressionante de pessoas, né, que dizem ter novas revelações, dizem estar tendo um acesso direto a Deus, de pessoas que dizem que foram para o céu, foram para o inferno, receberam revelações e tudo mais, mas nós precisamos lembrar, né, que depois de tudo nós recebemos uma revelação, né, essa revelação de Deus na sua palavra, né, e principalmente a revelação final. O livro do Apocalipse significa revelação. Né? E, ok. Só um minutinho que eu estou aguardando a nossa irmã Ana para a gente começar a conversar. Só um minutinho. Só um minuto. Então, gente, nós... Ah, está aqui. Ah, ok. Oi, você tá me Olá, vendo, Ana. pastor? Tudo bem? Tá me vendo? Eu não tô vendo a sua imagem. Será que a câmera não está invertida?
Ah, tá. Agora, Voltei. agora tem que. Tudo bem, né? Tudo bem, gente, que tá pesado, hein, pastor? Essa tarde pra gente Os fazer essa probleminhas técnicos conexão. para fazer a live, mas acho que deu certo. Agora deu certo, né? Então, eu estava online pensando que o senhor também ia estar para fazer o convite, mas aí o João aqui, ele fez a intermediação para a gente. Aí me falou que o senhor estava online. Eu tinha adicionado o senhor. Uhum. Seja bem-vindo, né? Ah, obrigado. Então, eu que agradeço, Ana, assim, e até gostaria de perguntar, né, o que levou você, né, a ter esse interesse de conversar exatamente sobre esse assunto? O que motivou você, né, querer fazer essa live? Bom, pastor João, eu estou morando em Maringá, aqui no Jorge, já. Paraná. Conhece? Hein? Maringá? Conhece? Terra da minha mãe. Minha mãe Sim. nasceu em Maringá. Uau, que bom! O senhor é de Foz do Terra Iguaçu, né? vermelha, hein? Terra Vermelha, Terra de Barro. Então, eu e meu esposo, né, estamos aqui há 2 anos, completamos esse mês, e eu fazia um trabalho presencial com cuidado com refugiados e imigrantes. E, e daí, com essa questão de pandemia, de isolamento, a gente ficou meio que impossibilitado de fazer um trabalho próximo, né? Nos limitou um pouco. E o meu trabalho era levar profissionais, através de palestras, para a igreja haitiana que existe aqui em Maringá. E desde então eu vinha orando para que eu pudesse usufruir dessa plataforma digital de maneira sábia e de maneira que pudesse agregar na vida das pessoas conhecimento de temas e assuntos que não são ainda tão esclarecedores, né? E eu pensei em diversos temas que eu, digamos, fiz uma pesquisa, uma observação, conversando com pessoas das suas dúvidas, dos seus temores, dos seus medos. E aí eu comecei a fazer pequenos vídeos e portando para o Facebook, para o YouTube e entre outras plataformas. E Deus foi falando comigo que eu precisava fazer um desenho do que eu queria realmente passar através desses encontros, né, com os convidados. E assim, eu tive um sonho, né? Eu não sei se eu creio que o senhor vai entender. Como confirmação, porque você sabe que é um tempo que a gente dispõe aqui para estar com o pessoal, se eu parou o seu tempo nessa tarde para estar comigo aqui, a gente conversando sobre escatologia. Então, como sou casada, tenho meus afazeres, meu trabalho, eu falei, como que eu vou fazer isso, Deus? E aí a dúvida veio e eu dei uma parada. Então, aí eu sonhei que eu via vários computadores, eu via computadores, celulares, notebooks, e, e o meu pastor, o pastor da igreja a qual eu estou frequentando aqui em Maringá, ele chegou para mim e pede para eu supervisionar esses computadores e fazer uma liderança das células. A gente trabalha aqui com células. E no final do sonho ele desaparece e eu escutei uma voz assim: utilize essas ferramentas porque eu vou anunciar o meu retorno através delas. Eu acordei chorando. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aí, acompanhando algumas redes, eu percebo que as pessoas perdem muito tempo com temas irrelevantes, com assuntos irrelevantes. E me veio alguns temas como política, como espiritualidade, como criação de filhos, relacionamento. Inclusive, a gente já fez algumas lives. E aí eu pensei, escatologia. Eu ainda não vi ninguém, pelo menos na minha agenda, no meu network de amigos, pastor, não vi ainda ninguém tratando sobre esse assunto de forma sóbria, de forma sensata, com alguém que realmente tenha uma gama de conhecimentos, de experiência, né, que não passe pânico para as pessoas, mas que traga de fato, sabe, uma linha sábia, sóbria, saudável e de alerta, né? Porque a redenção do Senhor se aproxima, as pessoas precisam estar preparadas para esse tempo. E aí eu falei com o João Alencar, que você conhece, foi seu aluno. Falei, João, me dá um nome assim para bom, sabe? Um nome assim que realmente tenha fundamento, que tenha experiência, ou seja, que possa falar sobre teologia comigo, conversar comigo sobre teologia. Ele indicou o senhor.
Eu falei, peguei, me passou o seu telefone, e eu falei, então daí deu tudo certo. Então, pastor, o meu trabalho é provocar, como diz o Rubens Alves, né? O professor, o mestre, ele não ensina, ele provoca as pessoas. Não, meu trabalho é provocar as pessoas sobre assuntos que a gente vai tratando na live, né? Nos nossos encontros, e as pessoas vão criar o seu timbre de curiosidade, né? Vão criar um sentimento de curiosidade para buscar mais, conhecer mais, né? Estar mais perto de pessoas que conheçam aquele assunto. E aí eu vou ser bênção, né? Vou ser canal de Deus para as pessoas de alguma maneira. E ao mesmo tempo eu também sou abençoada e também sou contemplada com esses convidados que eu trago aqui nas minhas lives. Eu não Ok. sei se eu resumi bem. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, sobre esse assunto, né? O que que você tem em mente? Assim, que tipo de pergunta, né, que você tem aí Sim, que você acha que é interessante para a gente conversar? sim, eu tenho aqui algumas perguntas. Primeiramente, eu queria que o senhor falasse essa importância do relógio escatológico através desses grandes acordos que houve nesses últimos dias, como, por exemplo, os Estados Unidos, que fez essa ponte, né, esse acordo, que fez essa conexão de Israel e Emirados Árabes, é um acordo histórico e também que tem a ver com o nosso assunto. E esse cenário geopolítico que tem preocupado muitas pessoas, o que quer dizer dentro da escatologia, né? A importância também da gente entender a sua linha, porque o senhor tem uma linha. Semana que vem eu vou conversar com outro pastor também. E desse ponto-chave, né? A igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Esse cenário rápido, radical, esse relógio que corre rápido no cenário geopolítico significa algo, sinaliza algo para nós. Então a gente vai poder fazer um bate-volta aqui. Eu quero ouvir o Senhor, o que é que o Senhor acha, o seu conhecimento. Então, Ana, sobre essa questão do cenário geopolítico, eu sei que existe uma linha que procura fazer essa conexão muito mais próxima dos diversos acontecimentos, não é? E eu diria que eu não creio que as escrituras nos dão condições de a gente fazer essas conexões de uma forma muito precisa. Por exemplo, qual é o papel dos Uhum. Estados Unidos, qual é o papel da China, qual é o papel de um governo mundial, do mercado comum europeu e coisas assim. E no meu entendimento, os textos escatológicos, né, que nós temos, só lembrando que a Bíblia toda é escatológica, né, desde o momento em que Deus criou todas as coisas, criou o homem caiu e Deus prometeu a salvação através do descendente da mulher. A partir daí nós temos a esperança, nós temos a promessa, né, a promessa que é renovada para Abraão, para Davi, através dos profetas e que se cumpre na pessoa de Jesus. E Jesus mesmo deixa claro, né, que aquilo que ele trouxe foi radical, foi decisivo, mas ao mesmo tempo nós estamos aguardando a consumação. Né? Nós estamos entre o que a teologia chama de já e ainda não. E quando Jesus trouxe para nós os sermões escatológicos, ele nos deu diretrizes de como é que a gente devia lidar com as questões observando ao nosso redor. E ele diz que realmente haveria guerras, rumores de guerras, haveria pragas, haveria todo tipo de conflitos e às vezes até mesmo cataclismas da natureza. Mas, ao mesmo tempo, existe uma linha teológica no meio evangélico que procura ir mais longe. Isso aqui procura fazer uma associação com profecias do Velho Testamento e ligá-las a certos poderes e coisas assim. E algumas coisas eu creio que nós podemos dizer com segurança. Primeiro, que realmente o mundo está convergindo para um governo mundial. Então, eu não Uhum. creio que o livro do Apocalipse, quando fala sobre a besta e o falso profeta, estão falando sobre coisas que acontecem durante a história, mas que não vai ter um desfecho final. Eu creio que através da história têm surgido manifestações anticristãs, através da história têm surgido líderes que, no meu entendimento, cumprem parcialmente aquilo que as escrituras anunciam, né, como um futuro governo mundial. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de fazer associações. Por quê? Nos 2000 anos, pessoas tentaram fazer essas associações e muitas vezes fracassaram. E depois fica assim, né? As pessoas acham que então é uma coisa subjetiva demais, né? Porque uma pessoa diz que é uma coisa, outro diz que é outra. Eu creio que é mais saudável a gente permanecer naquilo que realmente foi revelado no Velho Testamento por Jesus e pelos apóstolos, e a partir daí a gente vai ter uma segurança em caminhar nessa questão.
Agora, como então nós devemos ler a realidade ao nosso redor? Eu defendo muito a tese de que existe uma espécie de convergência espiral, de intensificação até o fim da história. Então, cada dia que passa é um dia que nós estamos mais próximos, lógico, não é? Eu estava lembrando, às vezes, viajando com os meus meninos, quando eles eram pequenininhos, eles diziam, papai já está perto, papai já está perto, né? E eu dizia, está mais perto do que longe. E isso é uma coisa que nós podemos dizer, está mais perto do que longe. Mas, ao mesmo tempo, a Amém. gente deve tomar cuidado, né? Porque o próprio Jesus disse, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou Exato. para a sua exclusiva autoridade. Então, me parece que aí Jesus mesmo está desencorajando qualquer tipo de especulação em relação a essa questão da vinda. Agora, ao mesmo tempo, nós temos sinais, não é? Sinais que vão se intensificar, não é? Então, as doenças, as guerras, os cataclismas, terremotos, maremotos, tsunamis, talvez até mesmo eventos na natureza, no céu e coisas assim, não é? Mas eu vejo duas coisas que nos dão uma certa segurança de que estamos chegando mais próximos, né? O primeiro deles é a manifestação final daquele que nós chamamos de anticristo. Interessante que essa expressão não está nas escrituras, Sim. né? Nós temos a Não. besta, o falso profeta, nós temos o homem da iniquidade, o filho da perdição, nós temos muitas coisas, mas nós não temos esse termo. Mas Jesus disse, quando vocês virem ele sentado onde não deve estar, então aí chegou a hora. Segunda questão é a proclamação do evangelho a todas as nações. E falando sobre tecnologia, nunca o evangelho esteve tão acessível às nações como está hoje. Quer dizer, ninguém imagina que Exatamente. chegaria uma tecnologia desse tipo que nós temos. E, e quanto à questão do movimento das nações, eu creio sim que nós estamos cada vez mais nos aproximando do momento em que as nações vão se decidir se unir debaixo de um governo mundial, não é? Vão proclamar uma paz universal e, ao mesmo tempo, vão perseguir as pessoas que rejeitarem isso. E aí eu volto àquela pergunta que você levantou, né, sobre a tribulação e tudo mais, né? Eu tenho amigos queridos, né, que têm diferentes perspectivas em relação à questão da tribulação. Não é? Pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, na questão da tribulação, sem falar sobre o milênio. Então, e durante um tempo, eu tentei entender um pouco mais essa questão, né? E, finalmente, assim, eu respeito demais irmãos zelosos, missionários, né, que acreditam que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação. Mas a pergunta que eu levantei é: onde é que nós temos escrito esse evento, né, de que realmente a igreja vai ser arrebatada? E o que eu estava vendo é que as principais passagens que mencionam, por exemplo, o fato de que lá em Tessalonicenses, por exemplo, né, que eu uso a palavra arrebatamento, o contexto ali está dentro da volta de Jesus. O sermão escatológico também, né, quando um será tirado, o outro será deixado, está na volta de Jesus. E no Apocalipse nós não temos nenhuma referência em relação ao arrebatamento secreto. Alguns autores dizem, né, Isso. que Apocalipse capítulo 4 é quando João diz que ele foi tomado em espírito, que aquilo ali simboliza o arrebatamento. Mas hermeneuticamente falando, eu acho assim, eu acho que seria problemático de você dizer que ali está o arrebatamento, porque no Apocalipse realmente não tem. O que nós vemos é no final da história, quando Jesus volta. Mas o que eu tenho dito é que essa não é uma questão que Pastor, deva. licença, pastor Jorge. Eles também usam muito o versículo de 1 Tessalonicenses, né? Acho que é 5, 9, que Deus vai livrar aqueles que ele destinou para a sua salvação, né? Ele vai livrar da ira aqueles que Não ele sei se é, destinou. Se essa usa muito esse texto. é aquela referência, né, que nós temos de que Deus vai poupar o seu povo, né, do sofrimento, né, que vai vir, não é? E no livro de Apocalipse, o povo de Deus ele é marcado. Mas o livro do Apocalipse tem um paralelo muito significativo com o Êxodo. E eu creio Uhum. que nós podemos dizer, né, que esse paralelo não é no sentido que o povo é removido, mas é que ele é deixado e preservado, como aconteceu quando as pragas do Egito vieram sobre o Egito, né? Então, por causa do sangue, eles foram poupados, né? Isso me parece explicar melhor essa questão, né? Mas, gente, isso é uma infinidade, né, de perguntas. Mas uma questão que eu creio que é muito importante nós enfatizarmos é a literalidade da volta de Jesus. Isso é que nós realmente estamos chegando cada vez mais perto. A Bíblia Os diz que a volta de sinais. Jesus vai ser física, ela vai ser visível, ela vai ser literal. Não é? É lógico que não acreditamos que os testemunhos de Jeová, que Jesus voltou de alguma forma lá em 1914,
e que nós estamos para ver isso, né? E que a mensagem de tanto de Jesus quanto dos apóstolos para nós é de vigilância, no sentido assim que nós não nos deixemos levar pela mentalidade desse mundo, pelos valores desse mundo, cada vez mais que o dia se aproxima, que é uma exortação à missão, no sentido de que nós somos testemunhas de proclamar o evangelho da salvação a todas as nações, né? É um testemunho de unidade, né, no sentido de que todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus devem estar juntos, né, na missão. Né? E eu sinto que às vezes há tanta divisão e tantas desavenças em relação a isso. Por isso que, como professor de teologia, tenho dito assim, você é A, é pós e coisas desse tipo, a gente Aham. conversa. Não tem... O problema é que o problema seria se negar algumas das coisas essenciais. Qual é? A volta literal de Jesus, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, novos céus e nova terra e inferno. Esses 5 pontos Sim, aqui, eu creio que eles são sábios. Né? A partir do momento que alguém sim, começa a rejeitar uma dessas coisas, a partir daí já não tem mais como haver unidade, porque, por exemplo, hoje existe uma tendência muito grande de negação do inferno, existem pessoas que defendem o aniquilacionismo, existem pessoas que estão propondo sim. quase que um reino aqui na Terra, então são muitas questões. Mas sim, diga. Ah, muito interessante. Professor, uma coisa interessante que você falou, a questão dos sinais, né, dos terremotos, das catástrofes, essas crises globais, climáticas, né? Eu me lembrei, porque, na verdade, o anticristo, ele reina um sistema, né? Um sistema. E eu me lembrei de Nero, em 38, é 38, né? Depois de 64. Cristo, 64 depois né? de Cristo, sim. Depois de Cristo. E Nero foi considerado pelos romanos um anticristo da sua época, porque Não, não, ele, Nero em foi considerado 54, divino, um deus vivo. Sim. exatamente, aham, Uhum. ele queimou uma figueira, né? E matou muitas pessoas, muitos cristãos, perseguiu, sabe? E você vê que eu vi até o Donald Trump nesses dias falando, com esse acordo de Israel com os Emirados Árabes, que ele disse que vai haver outros tipos de acordos. Ainda já está em caminho na mesa dele outros acordos, ou seja, esse aceleramento dessa religião universal, né? Dessa paz universal que sinaliza também esse papel, né, que as pessoas entendem como anticristo, né, que regerá esse sistema. Então, assim, a minha pergunta é, dentro disso, a gente pode dizer que a escatologia hoje atualmente, como é que ela pode ser ensinada, passada, informada, para não só para nós como Igreja de Jesus, cristãos, mas de forma geral, porque estudando um pouco, eu sei que muitas religiões conhecem, né? Muitas religiões sabem que o mundo vai acabar. Sim. É tanto que os banques, que são os grandes milionários, eles já estão fazendo, professor, já estão há muitos anos atrás, e hoje mais intensamente, cavernas debaixo da terra para se proteger, né, de uma guerra, uma suposta G3 Uhum. de questões nucleares, né? Da questão da escassez da alimentação, dos alimentos, da água. Então, esses bilionários, que é 1% no mundo, eles já sabem tanto que vai haver esse fim, que para se proteger desse sistema que vai ser aniquilado, eles já estão, tipo assim, tendo uma visão futurista. Por isso que eu É, falo que é importante a gente alertar o povo, né? Porque os veja, filhos das trevas, eles estão se preparando, supostamente, claro, de forma equivocada, né? Milton, Então, assim, veja, me isso diga, é muito parecido com o filme 2012, né? Sobre aqueles milionários 2012. no, no barco, né? Para poder ser poupado e tudo. Mas, sabe, sinceramente, eu não creio que essas coisas de alguma forma devam ser sinais ou alguma forma influenciar a nossa concepção a respeito do fim, sabe? Muitas coisas vão acontecer. Através da história, muitas coisas têm acontecido. Mas e é por isso assim que, por exemplo, através da história tem surgido grandes organizações, tem existido sociedades secretas, tem existido poderosos, né, que se reúnem para definir os rumos das coisas.
especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não é? Ainda hoje, não é lógico, né, que os poderosos eles procuram definir os rumos. Algumas pessoas dizem que muitas coisas que acontecem no mundo são decididas por um número muito pequeno de pessoas. Mas na Bíblia, o que nós temos? Entende? O que nós temos é que vai chegar um momento de um governo mundial. Isso sim, não é? Mas eu não me deixaria, sabe, impressionar por certas coisas que está acontecendo. Outra questão, e eu acho que aí entra um cuidado, é que existem muitas teorias da conspiração e nem todas elas realmente são comprovadas. Então, sabe, existem pessoas que dizem nós temos documentos, nós temos evidências, essas coisas estão acontecendo. E o fato é que existe um grupo imenso de pessoas que trabalham essas teorias da conspiração e acabam trazendo informações que nem sempre são exatas. Né? Então, é por isso que esse tipo de coisa assim que eu acho que acaba não sendo edificante e produtivo para nós, porque nós sabemos, não é, o que Jesus anunciou, não é? E a prioridade máxima depois de tudo é a pregação do Evangelho. Isso é algo que eu creio que nós podemos dizer como sinal de que as coisas realmente estão se aproximando do fim. Eu creio que hoje nós podemos dizer que estamos testemunhando uma apostasia de grandes proporções nas igrejas. Isso Sim, pode ser afirmado. Não é? Quando a gente para pensar, por exemplo, aqui no Brasil, que uma parcela significativa das igrejas chamadas evangélicas já não pregam mais o evangelho. Estou dizendo isso hoje em dia, de 10 igrejas que você for visitar, se você encontrar uma que está pregando o Evangelho de Jesus, já vai ser algo bom, não é? Porque, de forma sim. geral, a mensagem de Deus quer te dar a vitória, você é um vencedor, você vai conquistar isso, vai conquistar aquilo. Depois da epidemia, até que mudou um pouquinho, né? As coisas, né? Sim. Mas, e olha, essa apostasia, ela é tão generalizada que hoje em dia, se você pregar o Evangelho da cruz, sabe? Arrependimento e fé em Jesus, como aquele que morreu na cruz em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, que ele veio nos salvar, que ele está voltando, né? Que vai haver julgamento final, vai haver céu e inferno. Essas coisas, elas são cada vez mais difíceis de serem ouvidas. E aí está uma questão, né? Por exemplo, na escatologia. Eu tenho descoberto que muitas pessoas têm tido mais curiosidade em relação às coisas como praga de gafanhotos e coisas desse tipo assim, do que propriamente Infelizmente é. quem nós somos como igreja, qual é a nossa missão, qual é a mensagem que nós devemos pregar, porque tudo isso, nós temos o ensino de Jesus, nós temos o ensino dos apóstolos, e tudo isso fundamentado na revelação que Deus deixou para nós no Velho Testamento. Né? Então, é por isso que eu acho, assim, como exercício, né, de curiosidade, eu acho interessante a gente tentar analisar essas questões, mas em termos de ênfases, por exemplo, quando Jesus diz, não vos compete saber os tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, e Jesus disse, vocês vão e sejam minhas testemunhas. Né? Então, essa é a ordem do Senhor. Né? E quando nós estamos fazendo isso, aí sim nós estamos participando do propósito eterno de Deus, né? Estamos caminhando aí para uma consumação. Podemos dizer então que o senhor acredita, o senhor que é da teologia, de que a igreja passará pela grande tribulação. Sim, mas novamente eu digo, eu tenho uma grande admiração e respeito por meus irmãos, né, que têm um entendimento Sim. diferente em relação a isso. É por isso que quando a gente conversa sobre esse assunto, eu digo assim, não vão brigar, né? Se alguém quiser engrossar a voz, não, não, irmão, não, tá bom, não, nós vamos para o mesmo céu, né? Se nós queremos Jesus, né? Vamos estar juntos, então. Mas se for um exercício de interpretação bíblica, vamos ver esse texto, qual seria uma boa interpretação, como é que a gente lida com isso e com aquilo. Agora, uma questão que eu tenho dito sobre a tribulação é o seguinte: a história do cristianismo é a história da perseguição. Então, em 2000 anos de cristianismo, fica difícil imaginar um tempo onde a igreja não tenha sido perseguida. Isso, E exatamente. nesse mesmo momento, Tá. Voltou? Tá sem áudio, pastor. Seu áudio. Não estou ouvindo.
Ah, Paula aqui. Não estou ouvindo, não, pastor, tá sem o áudio. Ainda não. Vai reiniciar? Tá ok. Gente, ele vai reiniciar e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Pastor, tenta reiniciar.